Sejam muito bem-vindas ao nosso Café Compartilha, primeiro podcast. Prepare o seu café e venha partilhar com a gente. Sejam bem-vindos ao Café Compartilha, 7 mulheres e um só propósito, encher o seu coração de Cristo, fortalecer no Espírito Santo. Meu nome é Núbia Teixeira, eu sou uma missionária. E pega o seu café, senta aqui com a gente. Vou contar para vocês um pouquinho como começou isso tudo. Patrícia, conta pra gente a nossa história. Oi, Núbia. Vou tentar, né? Então, Café Compartilha, antes dele nascer, primeiro, Deus esteve na minha vida, né? Eu sou recém-convertida, há 1 ano e meio mais ou menos. Me aproximei de Deus através do ministério do Padre Leandro. E assim, para mim foi uma bênção. Após isso, Deus me tocou para eu começar a servir na igreja. E o Padre Leandro me direcionou ao Padre Sérgio, e nós fomos conversando, e logo estava eu servindo na paróquia São Geraldo, na acolhida, né, na pastoral da acolhida. Em seguida, veio o convite para as guardiãs do Santíssimo Sacramento, e que foi uma bênção. Quando foi fevereiro, nós participamos de um retiro na paróquia São Geraldo, né, que foi o Padre Leandro que veio ministrar para nós. E foi assim uma virada de chave. Naquele momento, eu tive a certeza que eu queria fazer meu aniversário de uma forma diferente. E foi onde Deus começou a me tocar, e eu falei: esse aniversário vai ser diferente, nós vamos fazer. Assim, Deus me tocou no coração e eu quis fazer um encontro realmente só de mulheres. Convidei algumas amigas lá da igreja que servem comigo, as mais próximas, e fiz o primeiro convite para a Cíntia, né? Para ela estar presente, falando um pouco com as mulheres. Esse primeiro encontro, eu tive mais ou menos uns 50 sim. E eu fiquei muito feliz, porque, de fato, nos meus 44 anos, foi o primeiro ano que eu fiz um aniversário voltado realmente para Deus, né? Porque ele me tocou que fosse assim. Após o sim da Cíntia, conversei com a Lucília também veio para somar junto conosco. E um belo dia, um belo domingo, antes de ir para a igreja, que eu estava escalada para servir, eu rolando o feed no Instagram, me aparece a querida Fabiana. E eu fiquei muito feliz de achar o Instagram dela e de ver que o propósito dela estava muito linkado ao meu no momento. Foi onde o Espírito Santo me tocou e eu chamei para conversar. Nós duas já nos conhecíamos, já trabalhamos juntos na empresa, mas ficamos afastadas bem que uns 11 anos. Aproximadamente. E eu fiz um convite para ela. Falei: Fabiana, eu vou fazer um café na minha casa para comemorar meu aniversário, e vendo o seu Instagram, fiquei muito feliz e gostaria muito que você viesse. Mas você mora fora de Araxá, né? E ela me disse toda feliz que isso não seria o problema, que bastava eu enviar o convite para ela, que ela iria se organizar para vir. Que alegria, hein? Eu estava aquele domingo, e foi num domingo, né, Paty, que você mandou o convite, eu estava em casa aquele dia que a gente está sem expectativa de nada, só curtindo um domingo em família. E quando chegou esse convite da Paty, ele queimou muito forte no meu coração, porque a minha missão também começou há pouco tempo. O que eu acho muito bacana no nosso grupo é que, assim, nós temos missionárias de todo tanto de carreira, como se diz. N personalidades. Isso, personalidades, experiências, mas todas unidas por um coração entregue a esse propósito, né? E o da Paty esse convite da Paty foi muito bonito, porque quando a gente vê uma pessoa que deseja celebrar a vida voltado para quem deu a vida, é muito bonito, né? Acho que por isso que ela conseguiu tantos sims, como ela mesma disse aí nesse momento. E chamou a Cíntia, que já é velha de guerra nessa carreira aí de missão, né, minha amiga? E quando eu fiz o convite para a Cíntia, para minha surpresa, porque eu tinha conhecido ela recente, né, num terço que nós fomos rezar, e quando eu fiz o convite para ela, eu imaginei assim que já fosse habitual da parte dela, de certa forma,
falar com outras mulheres, falar com outras pessoas. E nós choramos muito antes, né? Porque quem não, né? As recém-convertidas, acredito eu que todas ficam emocionadas, porque de fato, quando a gente encontra Deus, é uma transformação, é uma virada de chave. E a Cíntia, Paty, aceito, né? E meu coração se encheu de alegria, porque eu falei, nossa, é Deus que está tomando conta desse aniversário. Com certeza. E receber o seu convite para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não esperava. Nós nos conhecemos rezando o terço na casa da Carol, né? Então eu falei, e quando chegou o seu convite para mim, eu falei, meu Deus, mas como assim ela me convidando para o aniversário dela? Eu fiquei tão feliz com o seu convite que assim. Eu não esperava mesmo. E ainda mais para dar, assim, um pequeno testemunho e falar, né, com as mulheres que iam estar no seu aniversário. Ó, eu tenho o terço, né, que eu e o meu esposo reza, mas eu nunca tinha falado em público, assim, né. Perguntar isso mesmo. Você já tinha esse hábito de falar com as outras pessoas, com mais mulheres? Não, Ou em se isso foi público. só um momento ali que o Espírito Santo falou com a Paty, já jogou para você e seu sim foi na hora? Foi na hora, foi na hora. E assim, eu tenho mais o hábito de falar, pela internet, né, no Instagram, Aham. mas pessoalmente, assim, falar com 50 mulheres, eu nunca tinha Frio falado. na barriga, assim? Com certeza deu, aham. Eu fiquei assim, meio perdida, eu falei: "Meu Deus, e agora o que que eu vou falar? Espírito Santo me ajuda, me ilumina, coloca as palavras na minha boca, porque senão não vai sair nada", né. Mas vendo a Fabiana, né, que falou primeiro, me encorajou mais, né. Então, eu acho que ficou mais fácil ela ter falado primeiro, né, ter dado o testemunho dela primeiro, e depois eu falar um pouquinho. Mas foi uma experiência linda no seu aniversário, Paty, porque foi um chamado que Deus fez primeiramente a você, e depois a mim, porque eu não esperava de forma alguma. Então, ter conhecido você, Jesus ter me apresentado você foi um presente. A sua Obrigada. vida é um presente para mim. A sua É. amizade é um presente para Eu todas acho que a nós. vida da É Paty, recíproco. a vida da Paty veio aí para movimentar talvez as nossas Muito. vidas, Não, porque a ela Paty que é essa é, pessoa cheia do é. movimento, que é Ela foi a nossa proativa, colinha ali, né. que foi colando Isso, todo ela foi mundo a cola que diferente. juntou as É. pecinhas Ô, aqui desse Cíntia, quebra-cabeça. com certeza. Ô, Cíntia, e você fala uma coisa com muito sentido para o que a gente está fazendo agora, né? Que a gente ainda vai contar aí para o nosso público, que é se fortalecer no próximo, Exatamente. especialmente em Deus. Isso, porque se nós não nos fortalecemos em Deus, nós ficamos fracas, né? Nós vamos dando brechas para o inimigo e ele aproveita, né? Ele tá assim, rodeando nós todas. Ele tá só esperando a gente dar aquela brechinha para ele poder, né? Então, nós temos que estar todos os dias nos fortalecendo em Deus, né? É. Na palavra, na oração, na adoração e principalmente na Santa Missa, né? A Santa Missa, a Eucaristia, que ali está o corpo e o sangue de Cristo vivo. E essa partilha, né? Nós partilharmos essa vivência da oração é nós estarmos aqui agora, né. É. Cristo está presente aqui agora, por quê? Porque Com nós certeza. estamos reunidas, né, e ele está aqui, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Então, Amém. ele se faz presente aqui conosco, ele está aqui tomando este café com a gente. Obrigada, Senhor. Seu lugar está aqui E eu- sempre. Com E eu certeza. fiquei muito feliz, porque depois de tantos sims, né, a gente ficou a parte de organização e Deus mais uma vez foi provendo. De repente me chega lá em casa, né, São José e Santa Rita de Cássia para fazer parte do altar que foi montado com tanto carinho. Santa Rita de Cássia, eu sou devota dela uns 22 anos atrás, e o nosso amor estava um pouco distante,
Tava frio, Tava né? frio. E Esfriou. naquele dia, nossa, eu peguei ela com tanto amor, parece que de fato aquele fogo por ela reacendeu, né? E eu tive certeza que ela seria assim, que ela faria parte da minha vida novamente daquele dia para frente. E uma fofa lá da igreja, né, uma querida, ofereceu para fazer a decoração. Quando ela chega lá, a decoração dela linda, tinha uma plaquinha escrito que Jesus era o convidado principal, convidado de honra, convidado de honra. É. Ah, tive certeza. Eu falei, esse aniversário é daqueles para ficar na história. E eu fiquei muito feliz porque reunir pessoas para comemorar aniversário dessa forma, para mim foi um presente, porque de fato eu sempre comemorei, fazendo festas, né, reuniões que envolvessem todos da família, e essa foi diferente e foi muito interessante, porque reuniu, mulheres que nunca tinham se visto. Uhum. Além do mais, as que servem lá na paróquia São Geraldo, houve uma aproximação e uma quebra de paradigmas que talvez existia, isso foi quebrado. E assim, criou um clima muito legal entre todas que estavam ali, e foram vários testemunhos, Pedido de perdão. pedidos de perdão, foi muito forte. Exatamente. Um café tem o poder de unir, né? Por isso que eu falo que, assim, é um momento que a gente senta, abre o coração, partilha de fato dores e comunga. Aqui é a comunhão do Espírito, né, que existe dentro de nós, e acho que isso estava muito forte lá no aniversário da Paty, era essa comunhão, essa presença forte do Espírito Santo que transforma, né, uma pessoa pedir perdão para outra, num momento público, num momento Festivo, festivo, né? exatamente, não é algo comum, Não é comum, de né, forma alguma. mas, a mística divina é exatamente isso, né. Proporciona, né, lugar. É o de repente de Deus. E aí, Paty, conta pra gente, assim, o ápice do seu aniversário, como que isso ali explodiu, já com tantos testemunhos, com perdão, com tudo acontecendo. Como que você estava ali nesse momento? Foi algo inexplicável, realmente é só Jesus para explicar o que houve ali naquela tarde. Assim que terminou tudo, as meninas ficaram lá, nós ainda fomos jogar bingo, foi uma tarde, assim, muito divertida, muito leve, e lá o pessoal ficou bem à vontade e o coração ficou cheio de gratidão. Bom, finalizou essa festa, coração cheio, os amigos, novos amigos. Como veio a ideia do Café Compartilha? Porque aí foi um momento para o aniversário. Foi um café da Paty, teoricamente. Isso, né? O Café da Paty virou um Café Compartilha, com propósito, com fé. E agora, depois disso, quando encerrou? Isso foi no sábado, né? Quando eu cheguei na igreja no domingo, que eu fui servir, gente, o que eu fui parada nos corredores lá não tinha explicação. Paty não pode parar, não desmancha o grupo, nós precisamos continuar. Existia um grupo de WhatsApp. Isso, existia um a Paty grupo de criou. Eu não tô nesse WhatsApp. grupo, não, hein, gente? Esse grupo virou o grupo do café, né? Ele continuou de 50 para mais de 200 mulheres hoje, que é o nosso grupo aí que está ativo lá no WhatsApp. Ah, que né? bom, né, gente? Eu já tava aqui quase ficando. Já estava de fora. né? Obrigada. Então, assim, naquele dia ali na igreja, né, conversando com a Magda, que estava comigo no mesmo dia, eu falei, Magda, como que nós vamos fazer? Porque, assim, de fato eu não esperava, né? Mas quando Jesus quer, ele toca e ele providencia o restante. Aí na segunda-feira, conversei com a Fabiana, falei, Fabiana, segura na minha mão de novo. Porque as meninas não querem que desfaça o grupo, quer que continua, e já vamos pensar aí numa segunda data, né? Aí vem a Paty de novo, olha, testemunha e gente pedindo. Falei, vamos embora. Eu quero mais porque eu fui participar do aniversário da Paty com muito pouco tempo de missão. Se a Cíntia, que já
ora há tanto tempo, reza terço com o esposo, sempre estava ali no meio, se sentiu, como se diz, insegura, talvez, imagina eu que nunca tinha falado nem de Jesus para ninguém, teoricamente, né? Foi, de fato, meu primeiro testemunho ali Olha só. também, mas assim, com uma gratidão no coração que não cabia. E aí eu falei: "Não, eu também não quero parar", né, fogo novo, chama acesa. Falei: "Vamos lá, Paty", a gente se conhecia da empresa, igual a Paty disse, e não nos víamos há mais de 10 anos, mas a gente tinha uma conexão sempre muito boa, trabalhamos juntos, em eventos dentro da empresa. Certo. Então aí quando a gente olha e fala: "Não, é uma pessoa que vai pegar na minha mão, a gente vai tocar", mas nunca é sobre aquilo que a gente é capaz de fazer, é sempre sobre o que ele nos capacita para fazer. E Ele põe o aí chão, né? Pode ir, gente. pode Vai. pisar. A gente que põe não é todo o segura chão. para pisar, né, o medo Isso. quer nos paralisar, porque eu acho que é que a Cintia disse, o mal sempre tenta bloquear, para que a gente não consiga evoluir, para que a gente não consiga levar essa palavra de Deus, Eu né. vejo que é muito fácil a gente falar, vai, confia, né? Mas o confiar não é simples Não é assim. fácil. Não é fácil. Não. E a gente gente- falar para o outro ir, é Isso. muito fácil, Muito né. Diferente. Mas agora vamos falar: Imagina, "Vamos junto?" vai. Aí é diferente. Aí é Pega na minha mão que eu vou com você. E é o que ele faz, né, e o tempo todo o Senhor nos sustenta nessa missão. Quando ele disse ali para Pedro: "Vem", caminhando sobre as águas, encorajado por ele, Pedro caminhou, É verdade. mas quando o medo bateu, Pedro caiu, Com certeza. afundou. Então eu olhei para a Paty: "Vem, vamos", pegamos na mão uma da outra e fomos. Fomos ali, inocentes nessa missão ainda, inseguras, Nossa. bebês engatinhando, mas com esse coração cheio de vontade de fazer. Amém. Mesmo amém. porque é tudo muito novo, né? Para pensar assim no tempo meu de igreja, de fato, né? E aí começa Deus a colocar tanta coisa no caminho que a única coisa que eu falei, uai, Deus, eu tô com você, Eis-me tô com o aqui, Senhor, né? eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, vamos, segura na minha mão que eu arrumo outras mãos para segurar e vamos. E E assim, nós estamos aqui, né, de e mãos arrumamos as dadas. mãos mesmo. Ô, Paty, e aí? Você falou com a Fabiana aceitou. Vamos para o próximo café. Agora não é Ai, mais vamos sobre o marcar em aniversário. maio, né, não, isso era março, né, Aham. ainda em março que foi a comemoração da Paty. Não, então vamos marcar para maio, daqui 2 meses, ainda é um prazo bom para a gente preparar um próximo encontro. Maio chegou, rápido, de repente estava aí maio. E aí o grupo foi tomando proporção, né, Paty, foi aumentando gente, novas pessoas chegaram e continuamos aí com Com esse propósito. com esse propósito. E Como que nesse foi dia- chegar? E nesse dia eu falei, dessa vez nós vamos tentar fazer em outro local, né? Até cheguei a partilhar com a Magda também, partilhei, aí também chamei a Cíntia, eu falei, Cíntia, vem, que agora nós vamos ter que fazer o segundo. E aí nós precisamos pensar numa coisa mais estruturada, até num espaço maior. Foi quando eu procurei a Eliane lá na Santa Efigênia, né, na Capela Santa Efigênia, e perguntei para ela se ela conseguiria ceder para nós fazer o segundo café lá no salão paroquial. E ela, como sempre, né, quem conhece sabe, Gente, que mulher solista. uma fofa. Muito. Ela mais que depressa falou: "Fiquem à vontade". E aí nós começamos a estruturar, né. E eu comecei a participar de outros movimentos e já conheci algumas pessoas e pensei: "Dessa vez eu quero chamar mais gente para vir dar uma palavrinha com as meninas, fazer já que nós conseguimos esse salão, por que não fazer uma adoração, né, aproveitar que a capela está do lado e vamos fazer uma adoração". E naquele momento, Jesus me tocou muito com o diácono João Vitor. Incrível, João Vitor. João Vitor. Ele conhece. Ele tem o dom da oratória, né, ele Se preparem porque vem música nova aí, vai mexer com muita gente. vem, nós já estamos sabendo. Eu fiz o convite para ele e, para minha alegria, ele aceitou muito rápido e eu fiquei assim radiante, porque de fato eu tenho uma admiração
muito grande pelo trabalho dele, pela palavra dele, pela sabedoria que ele tem. E, paralelo a isso, também nós convidamos a Valdete, que é da Renovação Carismática, e a Valdete também esteve conosco lá. E aí o Espírito Santo começa a fomentar, né, esse movimento, a fomentar a cabeça, e várias ideias vão surgindo. E aí foi onde na semana do evento, Núbia, vem cá. A Núbia Me também, ajuda. a Núbia também já era conhecida sua de Sim. anos, mas outro reencontro, Outro né? reencontro. Foi um novo reencontro, né? Eu e a Paty, nós temos uma filhada em comum, amor de nossas vidas aí. E aí, tinha muitos anos que a gente não se via, a gente se conhecia de Biá, né? Por esse motivo, pela filhada. Então, assim, tinha muito tempo mesmo que eu não via a Paty, através do trabalho. Eu nem imaginava que era ela que ia estar lá no trabalho, que a gente ia se reencontrar através do trabalho. E aí a gente se encontrou no primeiro dia, nos encontramos no segundo dia. Ela me contou no primeiro dia do aniversário. Aí durante aquela semana ela me ligou e falou assim: amiga, deixa eu falar um negócio aqui com você. Desse jeitinho, com esse palavreado. Estou fazendo um evento, vou fazer um café. Não sei se vai muita gente, talvez umas 20 pessoas. Preciso de você, pega na minha mão. Aí eu falei assim: quando, Paty? Como que é isso? Me explica. Eu falei assim, não, aí ela me contou um pouquinho da Sobre história, a ela não me primeira contou tudo, ela me edição. contou um pouquinho da história, não me contou da Fabiana, me contou da assim. Vai lá, eu humildemente virei pra ela e falei assim: Paty, tá fechado, vambora. Ela falou assim: então você pega na minha mão que eu vou junto. Eu falei assim: com certeza, e eu vou te contar uma coisa, é a única data, porque eu trabalho mais finais de semana, que eu não tenho final de semana fechado. Ela falou assim: ô Glória, tá Mais pronta. uma providência. Não é né? coincidência, Nunca né? é coincidência, é sempre providência. Aí eu falei com ela, falei assim: olha, eu realmente eu não sei o que eu vou poder agregar pra você, mas meu nome é pronto. Ela falou assim: então tá ótimo, vamos embora. No dia você leva isso, o que você tiver. E eu comecei a trocar com ela ali durante a semana. Chego eu lá no dia do café. Humilde, achando que Humilde, era um né? cafezinho, assim. Umas coisas É, meu José bem, atrás. Sempre sim. Sempre. Sempre. E ali eu já conheço a dona Eliana, né? E eu penso assim: o que vocês vão fazer aqui? Nós vamos montar um altar. Falei assim: meu Deus, o que nós temos que montar esse altar? Ela abre a porta e começa a mostrar um monte de coisa e fala assim: está tudo à disposição de vocês. Eu nunca cheguei, realmente, gente, eu nunca cheguei num lugar que tivesse uma pessoa tão solícita como ela. Sabe? Ela falou: não, minha filha, leva isso, leva aquilo outro. E aí eu já conheci uma nova amiga, né? E a Diana que estava lá. Que a Diana já estava lá. Gente, a Diana, a gente tá contando aqui nos bastidores, né, que ela subiu muito o grau dela. Conta pra nós, Diana, Cheguei. naquele momento, o que você fazia ali? Varrendo. Varrendo o local do evento. Eu falei, Patrícia, hoje eu tô, né? Os meninos foram pra fazenda, tô sozinha em casa. Você precisa de uma mãozinha? Ela, claro, pode Você é amiga da Patrícia. Isso. já Mas a de- Patrícia, a gente já nos conhecia, né, Paty? Os nossos filhos têm 17 anos, então, mais ou menos isso que eles estudavam junto. Eu falo que o meu filho é filho da Patrícia, né? Como se não foi da barriga, mas a Patrícia acompanhou a infância toda dele. E o Luiz Eduardo, que a gente brinca que é o amigão do João Vitor. Então, a gente se conhece daí. Os meninos se separaram, mas a gente sempre de longe, sempre presente, uma na vida da outra. E a Patrícia, como sempre, sempre muito disposta. Muito. Então, a gente nunca, de fato, perdeu o contato. Uhum. Mas a correria do dia a dia acaba que, né, a gente se afasta um pouquinho. A Patrícia me convidou para o aniversário. Eu falei, claro que eu vou, pode confirmar minha presença. E aí, dispensei todo mundo para a fazenda, né? E fui com a Giovana. Pro aniversário, lá para a aniversário primeira da edição, Patrícia. teoricamente. E foi uma tarde maravilhosa. E o aniversário da Patrícia, para mim, ele foi transformador. Porque é aquele negócio... você é católica? Eu sou, mas é aquele pezinho na igreja, pezinho no morro. Católica de BGS. Sabemos. E depois desse café, eu já, né, vinha tendo algumas experiências e sentindo, né, o chamado de Deus, e aquilo estava ficando cada vez mais intenso, e eu sempre contando com a Ana Carla, mas aquilo, como se diz, afogueou muito no meu coração. E aí,
Patrícia fez a segunda, então eu, né, vou ajudar a Patrícia. E fui, assim, despretensiosa mesmo. Falei, não, uma cadeira que eu carregar, né, tá valendo, vou ajudar. E fui com essa intenção. E realmente nós chegamos lá, Eliana com aquela disponibilidade dela. Falei, não, eu vou te ajudar. Ela falou, não, nós temos que varrer aqui, vem, então vamos embora. Me dá uma vassoura. Resumindo, para a montagem, né, no primeiro momento, era nós 3. Sim. Depois chegou a Fabiana. Fabiana me chega lá como? Cheia de balão pra encher. Gente, Dinâmica, pra mexer com uma balão. sabia encher, a outra sabia amarrar, porque era o único jeito, porque encher e amarrar não sabia. Eu estava de um lado arrumando algumas coisas, e de repente a gente foi vendo a necessidade demais. Sim. A gente falou assim, gente, essa casa vai encher, né? Eu tô sentindo que aqui hoje vai ter um movimento grande, tá tudo mudando. E pela falta de experiência, achando que era um simples café, né, como o nosso aqui, só a gente batendo papo entre amigas, a gente não esperava quantas pessoas, né, Fabiana? E sai, busca vaso, e vem, e enfeita, e quando abre Manda a fazer um porta, banner em e cima manda da fazer hora. isso. Nossa, E que e rolê. apoio, né, tivemos muitos Eu apoios ia aí, falar porque é sobre muito isso. importante, quando empresários, quando empresas, ele compram a ideia, né, por quê? Porque tudo aqui é voluntário, tudo aqui é de coração. Justo. Então, quando a gente encontra pessoas que apoiam a causa, torna tudo ainda mais especial, porque a gente sente que é Deus tocando no coração dessas certeza. pessoas para que elas o evangelizar, ele é muito isso. As pessoas acham que às vezes evangelizar é só subir no púlpito e proclamar a palavra, e não é. O evangelizar é no dia a dia mesmo, é no seu doar, quando você doa o seu trabalho, você está evangelizando. Então, essas empresas que nos apoiam Faz e toda que a diferença. apoiaram desde o início, né, Sim. Paty, fazem muita diferença. Já aproveitando a oportunidade, né, o nosso Café Compartilha, Café Binoto tá aqui com a gente, Exatamente. já nessa edição, nos proporcionando esse café delicioso. Se alguém ainda não viu a nossa xícara feita pela Bianca Sena, maravilhosa. Que também é nossa parceira. É nossa né? parceira, faz parte do nosso Café Compartilha, está lá no nosso grupo. São pessoas incríveis como essas que transformam, né, o nosso dia, como naquele dia a gente ainda não tinha esses parceiros. Não. Então a gente começou a lembrar de pessoas conhecidas que a gente gostaria de estar, assim. Então a Paty lembrou da menina do banner, né? Isso. Qual era a empresa A dela? Cristiane, da VG Placas, mais que depressa, ela Ela disponibilizou. fez um Ela não banner de estava bem-vindos, trabalhando, né? exatamente. A ela não máquina dela estava, estava com problema, ela arrumou um parceiro, e esse fez, parceiro dentro de fez 30 minutos, ela falou, pode uma buscar coisa que o banner está maravilhosa. pronto. Apoiando no próximo mais uma vez, Deus vai abrindo o caminho e a gente vai se fortalecendo um com os outros e acontece uma coisa mágica dessa, que para muitos um banner pode ser pouca coisa, mas para nós naquele momento foi Isso, muito fez toda a valioso e fez diferença. toda a Quem diferença. chegou lá se sentiu acolhido, Acolhido. recebido, e sente que o momento foi feito de forma especial, né? Foi tudo preparado com muito carinho, assim como nós estamos preparando a próxima edição Já aí para o próximo, para dia 1º de agosto, se Deus quiser. com muita novidade, com muita coisa boa, com essa unção do Espírito Santo. E eu falo assim, que a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Quando nesse caminhar com Deus, você tem muita sede da palavra, muita sede de tudo que envolve Deus, né? Seja um grupo de oração, seja acompanhar Frei Gilson, a irmã Maria Raquel, né? O Santo Terço que a gente reza diariamente. E lendo um livro, né, o de Santa Faustina, que eu ganhei ele do meu esposo recentemente. Lendo ele, eu fui acompanhando um pouco a história dela e em determinados momentos eu vi o Café com Partilha ali. Porque ela fala que ela tinha várias visões, mas ela só conseguiu muita coisa quando ela teve um diretor espiritual. Isso. E um determinado dia eu até troquei uma ideia com a Cíntia, que tem mais experiência assim que nessa questão religiosa. né? Eu falei, Cíntia, será que já é o momento, né? Porque assim, esse aqui já está numa proporção assim mais ou menos de umas 60 mulheres, e eu acredito, né, e eu tenho fé que isso não vai parar por aqui. Já é o momento da gente
da gente fazer o convite, né, para um diretor espiritual para esse grupo, ela falou: "Paty, eu acho extremamente importante", né, Cíntia? Foi justamente, porque eu falo que quando a gente dá o nosso sim para Deus, eh, e nós que estamos no início de caminhada, né, eu tenho 20 e poucos anos de caminhada, né, mas eu falo que a gente não sabe nada, porque todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender, né, principalmente dentro da igreja, né, a gente não Exatamente. sabe nada. E quando a Paty falou sobre o diretor espiritual, eu já tive essa experiência de ter um diretor espiritual. Então se faz muito necessário, porque e principalmente quando é um sacerdote, porque ele está ali na pessoa de Cristo, então ele vai nos orientar, ungido pelo Espírito Santo, né, na pessoa de Cristo. E quando a Paty, comentou comigo, né, eu falei assim: "Não, um diretor espiritual pode ser um sacerdote, pode ser um diácono, né, pode ser, eh, uma outra pessoa também que esteja mais voltada para a igreja, né, mas em especial um sacerdote Um ou conhecedor da diácono". teologia, né. Isso, aham. Então eu falei para ela, né, que poderia ser o diácono João Vitor, né, o padre Sérgio, falei para ela. E aí a gente conversando, eu falei assim: "Paty, na minha opinião, eu acho que o padre Sérgio seria o ideal, o mais indicado para ser o nosso diretor espiritual". Por quê? Nós estamos dentro da paróquia dele, né. Então, nós estamos servindo dentro da paróquia de São Geraldo, né, então eu acho justo ser ele. E, querendo ou não, ele tem uma disponibilidade também, né, já que nós temos um certo convívio com ele, nós já temos amizade com ele, ele já nos conhece. Então, ela falou: "Cíntia, é isso mesmo". Eu falei assim: "Vamos rezar, né, que o Espírito Santo vai mostrar quem vai ser". E aí eu sei que a Paty, eu não lembro mais, me recorde, Paty, como que foi que o Espírito Santo te mostrou que era o padre Sérgio? Eu sei, não sei se foi no momento de oração, eu sei que foi em alguma coisa que depois você me contou, falou: "Amigo, eu já tenho a resposta". É, foi no momento de oração e juntou que eu enviei uma mensagem para ele, né, pedindo ele que quando ele pudesse que ele me ligasse, né, que eu tinha algo para falar com ele. E esse algo era pedir para ele emprestado o ostensório e o que que ele achava da gente fazer uma adoração naquele segundo café. E assim, ele me ligou na mesma hora, acho que ele assim que eu enviei a mensagem ele me ligou. E assim, o retorno dele, né, a empolgação dele com aquele segundo café, eu não tive dúvidas nenhuma que ele seria o nosso convidado para ser o diretor espiritual. O padre Sérgio tem um perfil muito acolhedor muito entregue a esses movimentos e semelhantes ao nosso, né, o nosso movimento é um movimento ali para edificar essas mulheres, né, que a gente sabe que, ser mulher hoje tem exigido muito de todas nós, e esse cansaço afastou muitas de nós. Eu imagino que muitas aqui também se afastaram da igreja e de missões, por quê? Porque a vida está corrida, porque acumula função, leva busca, trabalha, cuida da casa, cuida do marido, trabalha fora, e aí a gente acaba deixando Deus, parece que um pouquinho para depois, né. Eu vou tirar como exemplo meu, né, quando a Paty me fez o convite, e que eu perguntei para ela: "O que que eu posso agregar?", eu fiquei pensando nisso: "Gente, eu vou à missa, só à missa. Eu vou à missa para mim, para os meus". É. Então, assim, eu não estou ajudando, agregando em nada. Lógico, né, quando a gente pode, precisa de alguma coisa, mas é tudo muito sucinto. Sim. E eu falo que tudo aquilo que você faz de coração, você nem precisa nem de mostrar, não é importante a gente falar, o importante é eu fazer, né. E aí, quando ela me chamou, eu fiquei pensando muito nisso, eu falei assim: "Gente, eu vou falar a verdade para vocês,
eu não sou de uma paróquia específica, eu não sirvo em alguma paróquia. É, eu também. Eu tenho as Também não. paróquias do meu coração, que eu gosto de ir, que eu tenho afeição pelos padres que estão lá. Padre Sérgio é um, Padre Dario, Padre Giovanni, né? E ali na matriz, meus filhos são apaixonados com a matriz. Eles sim serviam lá como coroinha. Então, assim, quando eu chego ali e vejo o Padre Jonathan com eles, faz toda a diferença, né? Mas o meu coração me pede para estar em algum lugar naquele dia. Sim. Então, eu não sou uma pessoa que estou ali frequente como vocês, muitas de vocês já estão. Então, eu tive medo por isso. Falei, quem sou eu? Porque na minha adolescência, lá na minha cidade, o meu padrinho de crisma, ele é padre. E, e na época, eu fazia encontro Tudo, de né? jovens, trabalhava dentro da igreja, fui tia Maquiana, né? Que não tem aqui, mas tinha lá na minha cidade. E Biá fez toda a diferença nesse meu crescimento religioso. Mas quando eu me mudei para cá, e eu cheguei na paróquia do Santo Antônio, então eu não tinha assim muita convivência. Além de também não conhecer as pessoas da cidade. Então a gente fica com receio quando chega, né? E muito pelo contrário. O que eu senti no Café Compartilha? Eu fui tão acolhida. Acolhimento. Né? O acolhimento dessas mulheres transformaram a minha vida. Por quê? A partir daí, né, para quem não sabe, a gente tem um estudo todos os dias, né? Nós temos hoje, a missão é dividida. Antes era só sua, né, Paty? Eu falo da Paty, ela recebe. A Paty é uma grande engrenagem, né? Não, disso ela aqui, né? transformou a nossa vida. Ela Isso, transformou. Eu justamente. falo primeiramente Ela por fala mim. que a gente transformou, que não, mas ela foi o grande instrumento Foi. de Deus. O sim da Paty, ele foi um sim Fez o mover. muito sincero. Foi. Porque essa menina virou minha vida de cabeça para baixo. Então, foi todo só a mundo. sua, não, hein? junta Não, e hoje nós temos compromisso que eu nem sei como que nós vamos dar conta. Mentira, sei sim. Vai Espírito dar. Santo tá ali na frente, exatamente. colocou Com você vai dar certeza. conta. Isso que você falou, Núbia, faz muito sentido. Essa questão do acolhimento. Lembrando que nós somos 7 mulheres que a gente não se conhecia. Não, É verdade. A gente Eu não conhecia a conhecia nem Patrícia. todas com a Patrícia. Com a Patrícia. Então, por isso que a gente fala, ela é uma grande engrenagem. Exatamente. Né? E hoje, dentro do grupo, essa engrenagem uniu todas nós de uma forma como se há muito tempo a gente já se conhecia. A gente É verdade. partilha, né? Dentro dessa essência toda, a gente partilha as nossas angústias, a gente se apoia, a Reza gente uma pela reza outra. junto, reza umas pelas outras, e a gente tenta trazer isso para dentro do grupo do Café Compartilha, né? Para esse movimento, para que outras possam sentir essa comunhão, essa união, essa junção. E eu imagino que aqui o que a Paty conseguiu fazer aqui é o que a gente tem tentado e Para outras. até o momento nós temos conseguido. Pelo menos as edições Graças a Deus. que aconteceram foram muito boas e essa terceira ainda promete ser muito melhor, né? E lá no nosso Café Compartilha veio mais uma convidada. Né? Vem. Conta para nós dela. Conta para nós como que essa pessoa aqui maravilhosa entrou lá na sua lista de amigas para fazer parte desse momento, dividir essa missão. Isso. No final do café, eu lembro que o Padre Sérgio tinha feito a bênção final. E aí, naquele momento ali, eu falei, agora nós vamos ter que, de fato, construir uma equipe, né? Que até então eu falava equipe, né? Hoje a gente se chama de núcleo, né? E eu falei, gente, não tinha sido nada desenhado. Não tinha sido nada planejado. Não que a gente Mais uma vez foi o Espírito Santo. A não ser as conversas paralelas que eu tinha durante a semana com todas, né? Não tinha ficado nada firmado. Você vai fazer parte desse núcleo, você já vai preparada que você... Não, gente, foi naquele dia, depois de tudo que nós vivemos. Então, sim, por isso que eu acredito muito que é obra do Espírito Santo. E aí o Padre Sérgio fez a bênção, e aí eu falei, pronto, agora vem cá. Aí estávamos a Paty,
eu, a Núbia e a Diana. Isso. E a Cíntia. Isso. Porque a Cíntia, depois do momento de adoração e tudo mais, ela chegou, né, Paty? Olha, gente, eu não sei, mas eu tô dentro, né? Não, e Eu a tô Cíntia, a Cíntia tinha me salvado numa quinta-feira. Na quinta, o café seria no sábado, já estava É. tudo desenhado. Na quinta-feira, pela manhã, eu recebi uma mensagem que a pessoa que iria fazer um momento de adoração e Com música, isso, né? com música, que ia cantar, ela tinha passado num processo seletivo e o trabalho dela seria justamente no horário do café. Era uma pessoa muito disposta também, mas Muito que disposta, infelizmente não desde o pôde primeiro estar mo- no momento, Desde o né? primeiro momento, nós conversávamos assim muito e ela estava totalmente disposta. Eu falei, fique em paz. Não sei como, mas Deus vai prover. Em cima da hora, não sei como, mas se tem uma coisa que nessa caminhada eu aprendi é entregar e confiar e deixar nas mãos dele, porque ele não nos abandona. Exatamente. E foi onde eu entrei em contato com a Cíntia. Cíntia, você que conhece mais gente, segura na minha mão, me ajuda. Eu lembro perfeitamente que eu nem cheguei a citar nome de quem eu queria, porque assim, de fato, eu não tinha referência. Sei que o Alan, esposo dela, canta, mas eu nem cheguei a cogitar, porque eu sei que a agenda dele é cheia, né? E eu falei, Cíntia, me ajuda. Aí a Cíntia toda na calma que Deus deu para ela. É a paz, né? A paz do grupo. Paz do grupo. A calmaria. A calmaria desse turbilhão de mulher aqui Eu acelerada. preciso de É a dizer que Cíntia. toda chuva trovoada depois vem uma calmaria. A Cíntia é a nossa calmaria. A Paty falou, Cíntia, pelo amor de Deus, me ajuda, porque a pessoa que ia cantar não vai poder mais. O que que eu faço? Eu não conheço ninguém. Eu falei, Paty, calma, que eu vou ver com o Alan se ele pode cantar, se ele não tem nada, né, se não tem nenhum evento para ele marcado. Perguntei para ele logo, na maior Boa vontade. boa do vontade mundo. que ele sempre tem, né? Quando as coisas é para Deus, É. ele não fala não de jeito nenhum. Já percebi isso. Muito forte. Então, ele falou assim, ele só falou assim, não, pergunta para ela que dia que é, se tem alguma música que ela quer, mas fala para ela que eu vou. Tinha uma, né? Sempre. Tinha, aham. Tem. É a música. É a não pode música, faltar. ela nunca pode faltar. Então, eu fui e falei para ela, falei, Paty, pode ficar tranquila que o Alan vai cantar. Gente, mas essa menina vibrou, mas ela Meu vibrou de Deus. tanta alegria, né? Então, assim, eu falo que, né, a gente não pode desanimar e nem diante dos obstáculos que estão à nossa frente, a gente desistir, né? Porque e também desesperar, porque a gente viu ali um problema, nossa, a pessoa não vai cantar e agora, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Né, eu não conheço ninguém, né? Assim, eu falando, a Paty pensando, né? E agora o que que eu vou fazer? E Deus, ele é sempre providente, ele nunca abandona aqueles que são fiéis a ele, né? E o primeiro momento que você deu o seu sim para Deus, Paty, você não precisa ter medo de mais nada, porque ele sempre vai prover tudo na sua vida e na nossa vida, né? Porque nós estamos aqui trabalhando para ele, né? Nós não servimos ao homem, né? Nós servimos a Deus. Isso. Então, nós estamos aqui de braços abertos para acolher as mulheres lindas que nós vamos receber no nosso próximo encontro, né? Com certeza. Que nós já estamos, assim, ansiosas para chegar. Muito. E Falar que se já fosse hoje, estava pronto esse café. já estava prontinho. Até Cíntia, porque conta nós já pra nós temos, um- né, as pessoas que vão vir ministrar Isso. palavra, já temos quem vai nos auxiliar aí, quem vai nos conduzir, na verdade, na adoração, já está tudo pronto. O louvor, né, Núbia? O louvor, já tá tudo ok. Tudo pronto. Então, Cíntia, e conta um pouquinho para nós qual foi a experiência do Alan, né? O que que ele partilhou com você? Nossa, ele sentiu, assim, extremamente feliz pelo convite, né? Se sentiu muito honrado. E ele estando lá, tocando, né? Enquanto o João Vitor estava conduzindo a adoração,
e ele ministrando as músicas, ele ficou encantado e maravilhado, né, com o momento, com a simplicidade de como foi tudo, porque Jesus é simples, né? Nossa Senhora é simples, Deus é simples. E Deus se manifesta no simples, né? Então, ele se sentiu profundamente tocado e ele mesmo fala: eu faço parte desse movimento com vocês. Com certeza. Aham, é o nosso maior apoiador, sim, aham. Então, nossa, e com o nosso podcast hoje, gente, ele estava assim, ansioso, ele passou a tarde toda aqui, regulando o som, os microfones, a tela, a televisão, Graças. colocando ali, organizando tudo, preparando tudo para esse momento nosso aqui. Então, mesmo que ele não esteja no núcleo das 7 mulheres, mas ele se faz presente. Nos detalhes. Um grande Nos apoiador, mínimos né? detalhes, aham, ele se faz presente junto conosco. Sempre tem que ter um José, né? Nós Nós temos vários, né? Nós temos alguns Josés aqui que agem caladinhos, mas são fortes, Estão ali nos bastidores. são a nossa muito. fortaleza, né? E falando sobre isso, que eu vejo muito, que a gente tá falando assim, ai, não deu certo, não foi, né? Porque tinha um serviço, tinha um trabalho, era um momento que não pode se perder. Mas eu penso de outra forma. Eu penso que o desenho já estava para o Alan, Sim. mas ainda não se enxergava isso. Eu também creio muito nisso, Núbia. E depois disso, a ideia desse podcast, ela é do Alan. É do Alan. A ideia foi dele e ele sentiu muito forte no coração dele que nós tínhamos que dar um passo além, né? Que não era só ali ficar no encontro, porque e o depois? E essas mulheres depois? Como que ia fomentar, né? Exatamente. Então, e a assim, para elas mídia não hoje- ficarem perdidas, Isso. né? Nossa, e assim, eu acho que, querendo ou não, elas queriam um pouco mais, né? Tanto é que muitas, né, depois que terminou, nossa, será que vai ter outro? Uhum. Porque estava tão bom, eu não queria que terminasse, eu não queria ir embora. Então, enquanto o Alan estava ministrando lá a música, o Espírito Santo foi colocando as ideias no coração dele, né? E nós reunimos um dia aqui para ele, né? Nós convidamos a Paty pro Alan poder expor a ideia do podcast para ela e ela amou, ela deu o sim logo de cara para ele. Não, E sim, ele é a tava- palavra da vida da Paty. E ele tava morrendo de medo. Ele, nossa, Cíntia, será que ela vai gostar da ideia? Será que ela vai achar Imagina. bom? Nossa, Imagina, né? ele Eu- ficou assim, todo apreensivo. E na hora que ele expôs a ideia para ela, aqui nessa mesa, nesse espaço aqui, que ele contou para ela, gente, eu sou testemunha porque eu tava junto. O olhinho dessa menina mais brilhou, Muito. mais brilhou. Que o Senhor preparou para mim, né, pai? E que ele pensou. Eu só falei assim pro Alan, o que eu não sei, eu vou procurar aprender. É. E com certeza vou ter pessoas ao meu lado e nós vamos com Deus, porque nós estamos aqui para servir Ele. Enquanto Ele for dando missão, nós estamos aqui. E Com as redes certeza. sociais hoje, a gente precisa entender que, da mesma forma que o mal usa as redes para entrar Nossa, na meu nossa Deus. casa, a gente precisa usar essa ferramenta para levar essa palavra evangelizadora, né? Para a gente poder levar essa mensagem de fortaleza e não apenas fortalecer as mulheres lá nesse encontro presencial, a gente poder alimentar no cotidiano, no ordinário, que é onde a gente precisa evangelizar e levar essa palavra adiante. E ele estava vendo muito além de nós. Com O Alan, Muito ele, além. o Alan, ele Visionário. tem uma visão lá, ele ali no nosso momento, ele já estava enxergando lá na frente, sabe? Então ele tem essa visão. Então a preocupação dele também, né, era essa. E depois acabou o encontro e aí, vocês não vão fazer mais nada? né? Não vai ter ficar mais só nada. nisso. Pois é. Então foi onde ele falou assim, Cintia, enquanto vocês estavam lá em oração, o Espírito Santo foi colocando algumas coisas no meu coração, né? E o podcast foi uma delas. Então hoje nós estamos aqui,
graças ao meu esposo, o Alan, graças a Deus, ao sim da Paty e ao sim de todas nós. Amém, amém. E concluindo o segundo café, assim que a gente estava lá no final, nós chegamos e fizemos o convite para a Magda, né? Foi. A Magda, quando eu fui servir na acolhida, que eu vi ela, de certa forma, nós duas já nos conhecíamos, mais por parte da minha irmã, né? E nos aproximamos muito na igreja, né? Depois ela recebeu o convite para ser guardiã e a gente brinca que hoje nós somos, de fato, irmãs que Jesus deu, assim como todas que estão aqui. Isso mesmo. Mas a Paty teve uma aproximação assim, muito grande. Até assim, eu morro de rir, porque as meninas lá no paróquia brincam, né? Vocês duas não podem ficar separadas. Uma tá Não. uma, tá outra. Virou né? carne e unha, né? Até às vezes a Carol tá junto com a gente, entra no meio, né? Ou na hora da partilha de alguma coisa, aí ela fala, deixa eu sair daqui, porque as duas irmãs não podem separar. E eu falo assim que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu perdi minha irmã e fiquei muito sozinha. Eu não tinha com quem partilhar minhas coisas. E a Patrícia veio de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. E através da Patrícia, ver vocês também. Aquele grupo ali, gente, me faz tão bem. A Fabiana me mata de rir o tempo todo. Eu fico encantada com a Núbia. Resolve tudo. A resolve Núbia é tudo. palpa toda a Eu fico assim, obra. impressionada. A Amy, de repente, tá lá, assim, vem com umas ideias, assim, que eu fico impressionada. A Diana dá uma cutucada do outro lado. A Cíntia, eu nem sei o que falar dela. Rapaz, Porque, assim, através desse nosso sim, né? Eu aproximei da Cíntia, que é uma pessoa encantadora. É uma pessoa, assim, cheia do Espírito Santo Muito. também. Então, eu falo, assim, que eu só tenho que agradecer, sabe? Falta palavras para falar, porque eu falo que vocês deram, assim, outra cor para minha vida. Porque eu vivi um momento muito difícil e eu ficava muito sozinha. Então, assim, todo mundo que eu tinha foi afastando. E foi através de vocês que eu acho que eu voltei a sentir que as alegrias, sabe? A viver coisas que há muito tempo eu não vivia. Então, é maravilhoso. Eu acho São que os esse milagres de café, todos os isso, dias, né? eu agradeço muito a Deus. E ponho o joelho no chão todo dia e falo com ele, obrigado por tudo que o Senhor tem me proporcionado, porque é só bênçãos, bênçãos em cima de bênçãos. Então, e assim, para mim, tá aqui falando, gente, vocês não sabem o que é difícil. O que eu sei, Ela tava com a mão que gelada. ela morreu e Foi esqueceu de deitar, a gente já sabe. Aqui, falando e fazendo todo mundo chorar. Pois é. Mas... Eu achei que era a Patrícia que ia fazer isso. Tava todo mundo achando que a Patrícia ia desabar. A bonita aqui, a mas linda, maravilhosa de Deus, nos faz chorar. É porque, assim, vocês são muito especiais para mim. Vocês não sabem o quanto vocês me fazem bem. Mas você também é muito Sabe? especial Você para tá nós, assim, Magda. Pra nós e Eu principalmente falo que pra a Deus. Patrícia foi o carro-chefe, né? Por exemplo. Ela foi a nossa colinha. Só gratidão mesmo. E espero que cada dia que passa nós se unimos mais, né? Amém. Portanto, eu falo que amiga de fé, né? São irmãs de fé, né? A Bíblia somos. irmãs. Nós somos E eu irmãs. sei que ali eu posso contar com cada uma de vocês a hora que eu precisar. E pode mesmo, com certeza. Tem algo assim muito importante que as pessoas não sabem, né? Que a gente ainda não conhece a história de todas aqui. Nós conhecemos a história que estamos construindo. Exatamente. Todos os dias não são fáceis. Não. Pra ninguém. Nem sempre é fácil, né? E a gente passa por dificuldade. E hoje a gente tem um grupo que são as servas, né? As 7 servas, né? 7 mulheres, um propósito. E ali, nesse grupo, a gente se fortalece. Antes de levar
para as 200 que estão ali aguardando todos os dias as nossas pílulas do evangelho, para trazer uma prosperidade, um carinho, um conforto. Às vezes é algo tão pequeno que a gente fala, mas que faz tanta diferença. Isso. Nós temos noção já do tamanho e responsabilidade que a gente tem. A gente sabe que a gente plantou uma semente. Lógico, né, Paty? Você foi ali e o chão preparou a terra, trouxe todo mundo, plantamos e agora a gente está regando. E Deus Conforme sabe, vai né? chegar. Deus sabe, ele me conhece há muitos anos, como diz, ele me conhece antes da minha mãe, né? E ele sabe que eu sou a Patrícia do movimento, eu sou a Patrícia que gosta de pessoas, eu sou a Patrícia que gosta de unir, que se for para desunir, nem me chama, que isso aí não faz parte de mim. Então, assim, é algo que vem de berço, que é a humildade. Isso aí é uma característica minha desde sempre, isso vem de berço. E é algo que eu nunca perdi, nunca vou perder, ainda mais agora no caminhar com Jesus, né? Isso aí é uma característica minha. E que bom que eu encontrei pessoas assim como eu nesse caminhar, que são vocês que estão aqui, que é a minha fortaleza, é o meu ânimo. E eu lembro perfeitamente que passando o café na segunda, na empresa, eu encontro com a Amy, que de certa forma, assim, o nosso convívio é ali, até então era ali, né, Amy? E assim, de corredores, mas assim, de fato a gente tem alguma afinidade, porque tanto que ela foi no primeiro, né? Foi desde o Foi aniversário. desde o aniversário, porque também ela é uma pessoa que vem buscando muito a Deus, né? E aí, quando você encontra pessoas com esse mesmo propósito, automaticamente vem essa junção, né? Vem esse caminhar junto, vem essa troca de experiência. E aí, na segunda, a gente falando sobre o café, gente, ela estava cheia de ideias. Falei, calma, calma, nós E ainda a Amy com as ideias de marketing, de secretariado executivo, com atas de reunião e de repente. Patrícia, porque no próximo a gente pode fazer assim, porque no próximo eu falei, desci caladinho. Desci caladinho, escutei tudo. Falei, deixa ela comigo. Quando cheguei, mal sabia ela que ela foi incluída no grupo de WhatsApp. Pega ela, né? Pega ela, Nossa Senhora. Como diz o João Vitor, pega ela, Nossa Senhora. E aí ela foi incluída e ela não teve nem opção de pensar. Não. Foi às 7. Aí a gente ficou o número da perfeição mesmo. Mas eu fiquei muito feliz quando a Patrícia me convidou para o aniversário dela. E é aquele negócio, quando a gente está assim numa caminhada, a gente está buscando, parece que as pessoas vão se unindo, né? Vai puxando. O que a gente está buscando parece que vai chegando para a gente. Aí a Patrícia me convidou para o aniversário dela, eu achei o máximo. Porque assim, o formato que foi diferente, lá foi tão bom, sabe? E aí depois não. Aí continuou, foi pro segundo café, né? Aí no segundo café, eu falei, Patrícia, você precisa de alguma coisa e tudo, você me fala. Só que eu não consegui ajudar, né? Eu não consegui colocar a mão na massa, mas eu participei, foi lindo. Nossa, foi. Gente, que coisa mais gostosa. Aí eu sempre falava assim, gente, eu quero ir num monte de aniversário desse jeito. Foi muito bom. Mas foi muito bom mesmo. Melhor do que um churrascão, melhor do que um aniversário com pagode, com qualquer coisa. Que coisa mais boa. Aí ela foi e eu encontrei com ela e a gente foi conversando. E ela sempre fala uma coisa comigo. A gente fazia algumas partilhas, ela falava assim, a gente sabe com quem que a gente pode falar. De experiências, vivências, porque, assim, tem muito julgamento e tudo. Então, quando a gente sente uma afinidade, uma segurança, né? Aí a gente conversando, aí eu falei, aí, gente, eu me senti igualzinho um dia que eu vi a irmã Maria Raquel falando da irmã Maria Joana. Que ela pegou e falou assim, aí, tá aí, ó, a irmã Maria Joana, ela dá todas as ideias, mas na hora de fazer... Tipo isso. Tipo isso. Eu quero ver na hora de fazer. Aí, eu fui falando. Aí, o que a Patrícia fez? Me convidou, mas eu fiquei muito feliz, porque realmente é esse o sentimento de estar uma com a outra, a gente faz as orações. Eu sempre falo para a Patrícia, eu não tenho rede social, aí ela partilhava às vezes no status, e eu achava o máximo, sabe? Porque influencia a gente. O evangelho ali que ela lê todo dia, aí aquilo ali fala assim, gente, hoje eu não li o meu, eu tenho que ler.
aquilo ali dá uma vontade, sabe? Realmente é um fogo, é uma coisa assim que a gente quer envolver. E, não sei, fazer parte de tudo isso é especial, é muito Muito. bom. Porque assim, a gente podia estar vivendo uma fé calada, cada um no seu cantinho e tudo. Mas quando a gente pensa que a gente está levando para alguém, sabe? É bom, porque marca, fica de algum jeito. Sim. Igual fica para nós, fica para as outras pessoas. E qualquer Isso. pouquinho que a gente puder iluminar, ter o cheirinho de Deus, né? É. Para qualquer Isso. pessoa, é bom demais. Quando a gente recebe uma resposta É no muito dia bom. que fala assim: eu precisava tanto dessa palavra hoje, já valeu a pena, É. né? Uma vida alcançada para nós, ela já tem um significado muito grande, porque a gente sente o dever cumprido. É a mesma coisa daquela mãe que acorda, trabalha o dia todo, leva o filho na escola, volta, deita, almoço, roupa, louça, trabalha de volta, volta para a empresa. Quando ela deita no fim do dia, apesar do cansaço, existe pelo menos um sentimento de missão cumprida, É né? verdade. E esse é o sentimento que a gente alcança aqui quando a gente leva um evangelho, quando a gente leva uma palavra, quando a gente se disponibiliza pelo menos para ouvir. Às vezes a pessoa não tem alguém para ouvir a Igual dor o nosso dela terço. naquele momento, igual o nosso texto que É. aconteceu no de repente, no momento de angústia Online. de uma pessoa que falou: "Ó, gente, eu estou precisando. Vamos rezar? Vamos". Pronto, abrimos mais de 20 pessoas, mais de 20 mulheres ali do grupo de última hora, porque nós Isso, não de tivemos última hora. 24 horas direito de divulgação. Foi. Estiveram conosco no nosso primeiro terço, online ali. E a gente E é recebeu o isso. testemunho, né, Foi. Patrícia? Foi De muito pessoas bonito. falando que foi muito bom, às vezes eu não consigo ali na igreja, ou algum momento, vocês entraram ali online e o tanto que foi É especial. porque às Bom. vezes a pessoa tá ali fazendo um jantar, É. né, pro filho, pro esposo, e ela coloca o celular lá e ela vai rezando junto, né? A nossa vida é assim, É né? no É no ordinário que a gente tem ordinário que da levar. vida, exatamente, né? Então nós vamos trabalhando e rezando. É. Então, e nós já temos que marcar outro terço para a gente rezar, para a Também, gente favor, fazer. Já está na vamos hora marcar. de nós reunirmos as mulheres para rezar o outro terço. E aqui nesse canal vai ser mais uma forma, né, vai ser mais uma Uma gotinha, oportunidade, né? isso, Que a gente mais tá uma ali gotinha, regando mais para uma vários chama que a corações. gente vai acender. Então a intenção aqui, nesse espaço, é que a gente possa levar essa palavra, trazer convidados, mulheres, diáconos, padres, pessoas que vão trazer essa palavra de Deus em profundidade para nós, estudos, orações, Eu penso que vai vir muita troca de experiências, né? Com Porque deixa eu e certeza. pensar, muito testemunho, muito né? testemunho. Muito testemunho. Porque a nossa vivência do dia a dia no simples, ela fala tanto que a gente nem imagina, É. né? O que eu penso ali que foi o que veio para nós, igual no dia lá do João Vitor, né? João Vitor tinha um compromisso, ele ia fazer É. nós adoração no dia Com horário com marcado. hora Horário marcado, 5 horas ele tinha que ir embora. Só que a partilha da nossa amiga Fabiana estava incrível e foi empolgado, Foi. emocionante, moveu e comoveu várias pessoas que também passaram por aquele testemunho e que depois a gente recebeu o relato e fez diferença, Com certeza. né? Fez diferença para ela. Nossa, como ela conseguiu. E ela falou ali, ela contou a história dela e como ela conseguiu transformar aquilo tudo na vida dela. Superação, A né? superação. A A superação. dor, ela transforma, né? Quando Deus nos permite passar por dores, é porque Ele está nos forjando. Espada nenhuma é feita sem a forja. Então, mulheres fortes passam por dores, mas quando a gente entende que o Senhor que nos conduz e que nos sustenta, a gente transforma a dor em testemunho, né? Para ninguém é fácil. Hoje a gente está aqui louvando, agradecendo, partilhando, mas temos pedacinhos do nosso coração que está sangrando por algum motivo. Com certeza. É um familiar, é uma doença, é um problema financeiro, é um problema na empresa, enfim, é um filho doente. E tudo isso
desestabiliza, às vezes, a pessoa que não está ligada ali e sendo sustentada por Deus. Então, nunca vai ser fácil, nunca estaremos todas, leves, 100%, mas o importante é que a gente nunca deixe de adorar, que a gente nunca deixe de confiar nessa providência, que é o que nos sustenta, que nos transforma. Eu, Fabiana, particularmente, uma Fabiana de um ano atrás é uma Fabiana completamente diferente da Fabiana de hoje. Quem conheceu a Fabiana de um ano atrás, conheceu uma mulher mais egoísta, uma mulher mais impaciente, onde a ira dominava por diversas vezes no dia. E isso afetava diretamente o meu maternar, né, o meu convívio com os meus filhos. E quando a gente sente que Deus está chamando a gente para aquilo ali, porque antes de eu levar o meu testemunho para alguém, eu passei por aquela dor e eu fui transformada, eu acho que isso é o mais importante, né? Antes de levar a palavra para alguém, ela nos alcança. E o que Deus fez na minha vida, assim como fez na da Magda, e assim como fez na da Diana, e na da Patrícia, e na sua, e na da Cíntia, e na da Amy, é o que Ele é capaz de fazer na vida de todas essas mulheres e de todas as pessoas que com os filhos Queremos levar para elas, porque a gente sente, Exatamente. a gente sente é tão bom que a gente não quer guardar só para nós, Eu não né? esqueço do diácono João Vitor falar, quando a gente converte, a gente quer converter até o cachorro. Exatamente, a gente quer converter. E eu falo assim, É tem bem isso. pessoas que buscam a igreja, buscam a Santa Missa, mas aquilo ali só não é suficiente. E aí vem a nossa proposta, né? Que é trazer, assim, aproximar essas mulheres de Deus de uma forma diferente, né? Sim. Porque esses eventos vão impactar elas assim como nós fomos impactadas. O estar ali na missa e na Santa Eucaristia, às vezes não é suficiente por falta, talvez, até de entendimento, né? Sim, exatamente. Porque ali é o máximo do que o Senhor nos deu. É. É Ele, em pessoa. E o que eu penso do café, do nosso movimento, é isso, essa segurança, esse carinho que a gente tem umas pelas outras, poder partilhar, rir, chorar e tudo, ter ali um canal seguro, é isso, né, que a gente busca proporcionar nos nossos eventos presenciais e no grupo ali. Que o Senhor faça parte do dia a dia dessa mulher, Isso, né? e sentir segurança ali, são mulheres, porque assim, tanto que foi natural para nós, sentar e bater papo e ficar todo mundo junto e já criar essa conexão. no almoço. Isso, foi uma conexão muito fácil, então mulher tem isso. Sim. É uma segurando a mão da outra mesmo. Justamente. Isso mesmo. E a vantagem do grupo, assim, o nosso objetivo, claro, é o Café Compartilha, mas nós não somos egoístas de deixar só no Café Isso. Compartilha. Nossa missão ali é trazer o dia a dia, por exemplo, hoje tem um grupo de oração, vamos postar lá, porque talvez hoje eu não isso. tenha, hoje o Café Compartilha não tem isso para oferecer, mas nós temos tantos na cidade, Parceiros, parceiros né? que às de vezes movimento. muitas não sabem, gente, eu antes de ir para a igreja católica, de fato ser convertida, eu pensava, nossa, mas por que que a minha parente que tem outra religião tem tanta coisa, Tem tanto tem tanto retiro, evento, tem tem tanto tanta evento coisa, e e nós não abrir a temos. e eu só a missa, eu ficava pensando, nossa, mas a igreja católica deixa a desejar. Gente, não é igreja, Não somos deixa. O nós. evangelho. A É. missa é grande, os missionários. Somos nós que não buscamos, somos nós que estamos habituados, quando estamos habituados, ir à missa aos domingos e pronto, mas na verdade Parece que todas cumpriu o preceito, Isso. pronto, né? todas Mas as não é paróquias assim. estão cheias de movimento, cheias assim, cada um no seu dia, cada um na sua Exatamente. particularidade, e nós estamos ali para isso, né? Para dar um apoio também para elas, e a gente quer que elas também tenham o nosso apoio. Então, assim, hoje nós estamos aqui, mas nós participamos, né? Nada impede da gente estar indo em outros grupos de oração, participando, igual muitas aqui nós estamos participando do seminário de vida no Espírito Santo. Então, assim,
é para o nosso crescimento e é para, de fato, evangelizar, melhorar o nosso evangelizar e levar as pessoas também a sentir isso que nós estamos sentindo hoje. É a sede de Deus, né, É a Paty, que o sede de nosso Deus. coração tem, a sede de Deus. Eu falo por mim, porque antes de te conhecer e conhecer a todas, eu não tinha essa experiência de ler o evangelho, de meditar a palavra. Eu sempre falava assim para mim: "Nossa, Cíntia, é uma vergonha, você está dentro da igreja há 30 anos, né, e eu nunca li a Bíblia, eu nunca li ela inteira". Já li alguns livros aleatórios, né, mas ela inteira eu nunca li e nunca parei para meditar a palavra, Não né. fazia parte da sua Não rotina a fazia leitura parte, bíblica, nem da exatamente. sua, nem da minha, nem da É, Paty, nem da Diana. exatamente. E eu acho que isso foi um ganho para todas nós Foi, muito grande. muito. né? Porque não Você tem contaminou jeito, a gente. e não tem jeito da gente ser íntimo de Deus sem a gente ser íntimo da palavra dele. Não E aí tem eu como amar o que olhava a gente não conhece. Exatamente. Eu olhava e falava assim: "Meu Deus, eu tenho 30 anos que estou nessa caminhada, a Paty começou agora, Até 1 ano e meio. tem 1 ano e meio e ela já está assim, devorando a Bíblia", sabe. E eu falei assim, eu fiquei com vergonha de mim mesma, eu fiquei com vergonha, eu falei assim: "Gente, eu tenho que criar vergonha na cara, né. Se eu quero ser, uma missionária, uma evangelizadora, eu tenho que conhecer a palavra, senão como que eu vou falar de Deus, né, como que eu vou falar da minha vivência, da minha experiência?". Então, me espelhando nela, todas nós, né, nós começamos a fazer o estudo da palavra diário. Hoje, eu não consigo sair de casa para trabalhar sem fazer o estudo da Já faz parte da palavra. rotina. Já faz parte da nossa rotina hoje, né, E e ela quando a gente não faz, porque às vezes a gente engole ali o dia E já vai. e já vai, fica um vazio, Exatamente, um fica buraco. faltando alguma coisa, e essa alguma coisa não é qualquer coisa, Não, né, é a palavra do Senhor que nos alimenta, né, pois nós não nos alimentamos somente de pão, mas da palavra de Deus. E a exatamente. palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos traz vida, né, a palavra de Deus é vida para nossa vida, né, nos traz É. respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas, né? E é um acalento para o nosso coração também, porque às vezes tem dias que você está vivendo uma angústia tão grande e você abre a palavra, Ali o tem uma evangelho do dia, mensagem específica Tem. para você. para aquilo que você está passando. Então, assim, Exatamente. tudo que a gente passa na nossa vida, nós encontramos as respostas na Bíblia. Está tudo ali. É o manual da Tudo. vida, É o né? manual da vida. Exatamente. Mas, Cíntia, o que eu vejo muito, no meu ponto de vista, é porque às vezes a maioria das pessoas, até nós mesmos, a maneira de interpretar aquilo ali que a gente viu, que a gente leu, não é tão claro, né? Então a gente tem várias pessoas que não têm esse costume. Isso veio muito forte para nós. E na nossa simplicidade, que foram os testemunhos que a gente recebeu ali, nossa, como é bom ver o estudo de vocês, porque vocês estão falando a mesma língua que a minha. Você colocou isso hoje, foi para mim. Então, quando a gente escuta isso das nossas amigas de grupo aí, que são mais de 200, né? Às vezes pode estar nos chamando ali no particular, fazendo uma troca, isso acontece muito. E você que não tem coragem, fique à vontade, porque nós estamos aqui para isso, né? Para dividir, para compartilhar, para rezar por você. O grupo é fechado, mas é porque, como são muitas pessoas, se todas forem mandar mensagem ali dentro do grupo, às vezes a gente não vai nem Perde o conseguir foco. responder, mas estamos todas dispostas ali E no disponíveis. exatamente, disponíveis no particular para poder responder alguma dúvida, para poder ouvir simplesmente, né? Às vezes um dia que a situação não está muito boa, não está muito legal, a gente está ali disposta e disponível para ser apenas ouvido, Isso né? mesmo.
E como isso fez diferença na nossa vida, eu tenho certeza que também já fez diferença na vida de outras pessoas, porque é muito fácil a gente falar assim: nossa, eu vou abrir a Bíblia aqui hoje. Tem muitas pessoas que nem sabem qual é o evangelho daquele dia, porque não tem o hábito, não tem a cultura disso, né? Não tem Tem evidência, né? isso. Para ela é muito simples ir à missa. Eu vou orar, vou lá na missa, eu estou indo lá, já fiz a minha parte. Sim. Então faz o dia correndo como uma mãe, trabalhando, cuidando da casa, da família. E ali ela vai deitar, meu Deus, obrigada por esse dia. Amanhã eu tô aqui de novo, esteja comigo. E quando chega esse momento especial que esse evangelho chega para ela, né? Faz toda a diferença no dia, Um enche o minutinho coração. que ela para ali e lê aquele evangelho compartilhado lá no grupo ou no Instagram também do café, é um minutinho que ela tem com Deus, né? É um minutinho que ela consegue ouvir, receber, entregar para Ele as suas misérias, as suas dificuldades e seguir com a rotina, né? E o que eu Porque vejo ninguém para. muito, ser acolhido não é fácil. Não, não. Não é fácil ser acolhido. Eu tenho exemplo por mim. Então, o Santíssimo fica lá na matriz, então eu ia várias vezes no Santíssimo, rezava meu terço, muitas vezes não sabia, será que eu estou rezando corretamente? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Aí eu escutava umas senhorinhas ali, tentava escutar junto, deixa eu rezar junto. Pegava carona. Isso, mas com vergonha de perguntar, de pedir para participar. Será que eu vou falar algo errado? Será que eu vou falar certo? Até que um dia, uma senhora que passou a me ver lá todas as segundas-feiras virou para mim e falou assim: quer rezar? Gracia. Eu falei assim: E é o convite que a gente faz hoje para todas é elas, né? isso. Vem rezar com a gente, Exatamente. porque eu quero rezar com você. Vem rezar, vem É. rezar. Você também aqui. faz parte da nossa história, a gente está aqui por você, para você, em nome de Jesus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora. E se a gente não puder, se a gente não souber, a gente vai buscar a informação, a gente vai buscar a palavra, a gente vai buscar a orientação para te ajudar. E dentro dessa questão que vocês estão falando, algo que me marcou muito, de certa forma, é o seguinte: quando a pessoa só tem o hábito de ir à Santa Missa, ela entra na igreja, senta no banco e fica, né? Ela não vai lá cumprimentar o dono da casa, né? Mas não vai, não é porque não quer, é porque talvez a Às vezes pessoa não não tem tem esse conhecimento, conhecimento. né? E isso é uma coisa que nós aprendemos e que a gente quer partilhar, né, com todas que estão aqui nos assistindo. Assim que entrar na igreja, né, caso o Santíssimo esteja exposto, ótimo, excelente. Caso não, Vai no vá sacrário. até o sacrário, né? Ele está lá, ele te aguarda tanto na entrada quanto na saída, porque faz muita diferença. E é uma coisa que todas nós aqui, né, já tem esse hábito, e hoje eu falo, assim, quase todos os dias eu passo. Eu criei esse hábito porque, assim, é na alegria, na tristeza, é com ele. É um E assim, casamento, né, Paty? É um e casamento. assim, é transformador, porque tem dia que Ele você é o chega, esposo, né? É o nosso porque tem esposo, dia que esposo da nossa eu brinco, alma. teve um dia que eu cheguei lá para agradecer uma graça, mas eu tinha uma turbulência para entregar nas mãos dele também e falar: me ajuda. É. E a resposta é rápida, né? Claro que tem coisas que é no tempo dele, a gente hoje nós temos essa sabedoria de entender, mas na maioria das vezes, que são coisas do nosso dia a dia, entregar para ele, confiar, entregar com fé, a resposta vem. Ele Então, ele peça mesmo disse a Santa Faustina, né: "Vá ao sacrário, né, isso. vá me visitar, porque eu não pus guardas na porta, eu estou ali para te receber". Então, a gente dentro da nossa miséria, a gente encontra um coração misericordioso. São essas pequenas coisas, assim, que faz e fizeram diferença para nós, que a gente quer levar para as outras Isso, mulheres, né? São essas exatamente. pequenas evangelizações. Ontem, no evento que eu tive no grupo de oração, foi falado muito isso, né? A igreja não busca mestres, né? Ela busca pessoas que querem dar o testemunho, que querem evangelizar de uma forma simples e pessoas dispostas. Então, o Café Compartilha, ele tem esse objetivo. E às vezes a pessoa chega também no Santíssimo, às vezes ela não quer falar, né?
Mas ela pode sentar ali, só dela olhar para Isso. ele, Já e ali sabe. né? na adoração, ele já É sabe o que ele aquela pessoa disse quer no, ser, no né? Evangelho, né? Eu conheço o seu coração. Isso. Então a gente não precisa usar palavras para falar com ele. Porque tem dia que você não tá bem, você só quer sentar ali perante Entrega diante suas dele e lágrimas entregar. ali, que Sim, ele vai exatamente. receber cada uma delas, e eu tenho certeza Quem que descansar no Senhor. exatamente, Isso né? mesmo. Elas já serão palavras que falarão por nós, né? É Todas igual eu as falei vezes. para a Paty, quando a gente chega diante do Santíssimo e não sabe o que falar, a gente fica em silêncio, né? Acessam-se as palavras e quem fala é o coração. Exatamente. É o coração que fala. A gente não precisa falar nada. E o coração tem falado com muitas pessoas à nossa volta, nossas parceiras, nossas amigas, nossas companheiras de grupo. A gente já está indo para o 3º Café Compartilha, vai acontecer no dia 1º de agosto. Já estamos com 70% das inscrições feitas praticamente, Ai, né? meu Amém, ô coração! glória! E vamos abrir agora novamente as inscrições, porque nós recebemos o primeiro lote, fechamos para fazer um balanço, né? E entender o que a gente precisa oferecer, quantidade, tudo certinho. E agora que já estamos preparadas, vamos para o segundo lote para completarmos os 100% aí dessas vagas limitadas que estão, né? Isso mesmo. Nesse primeiro momento, nós vamos ter vagas limitadas para poder dar mais atenção, acolher melhor, Oferecer uma né? experiência diferenciada, né? Oferecer uma mega experiência Exatamente. diferenciada. Coisa com que Araxá não certeza. tem, né? Coisa que Araxá não tem. Uma coisa que é importante todo mundo saber é que o Café Compartilha, ele não é em um lugar fixo, Não, né? não pertence a uma paróquia fixa, né? Isso. Nós temos a nossa orientação, Do a nossa Padre direção Sérgio. espiritual do Padre Sérgio, que abraçou a causa desde o início, mas estamos aí dispostas sempre a fazer parcerias, né, com outras paróquias, com outras cidades, inclusive. Que já estamos Estamos marcadas. Já tivemos convites, né, meninos? Queiram levar o nosso É. movimento de Nosso Café Compartilha vai longe, viu, gente? Vai longe. E ele quer. E ele porque quer. o movimento do Café Compartilha hoje é destinado a mulheres, mas a gente ainda tem muito que queima no nosso coração para outras Outras edições diferentes, mas hoje é para fortalecer essa mulher, né? É para fortalecer essa mulher que é o pilar que sustenta a casa. A gente brinca muito no nosso grupo aqui de joelho no chão e terço na mão, a gente alcança Inimigo no chão. inimigo no Terço chão. na mão, inimigo no chão, gente. Não perde essa, não. Exatamente. Segura firme, porque é desse jeito que a gente. É de Ave Maria em Ave Maria. É de Ave Maria em Ave Maria. Mas é por isso, é para que essas mulheres possam receber uma palavra de fortaleza, para que elas possam edificar. A mulher sábia edifica o seu lar, né? Às vezes a gente está ali querendo discutir com o esposo, impaciente com o filho, e de repente vem uma palavra apenas que nos tira desse furacão, nos tira desse olho do furacão e nos dá essa sabedoria, essa prudência para conduzir às vezes uma situação que está muito difícil. Então o movimento do café, ele é com essa intenção também, né? Com Patrícia, conta pra gente qual que é a expectativa aí desse nosso 3º café. Eu acho que você pode contar alguns segredos aí, A pode? expectativa são os melhores. Tem spoiler? Como sempre, Deus está provendo e Ele proverá, né? São convidados, assim, de honra, né? Assim como tivemos no segundo. E acho melhor não dar spoiler hoje, não, né? Ficar no suspense. Vai segurar mais um pouquinho? Vamos segurar mais um pouquinho? Então, pelo menos agradece aos parceiros que nós já temos para essa edição, Nossa. porque nós temos aqui hoje com a gente o Café Binuto, né? Isso. Temos o Casarão Floricultura, Casarão Floricultura com a Sirene maravilhosa. que também está Deixou um apoiando. cheiro, um carinho para todo mundo, para todos os nossos espectadores. Quem conhece ela sabe o tanto que ela é de Deus também. A Exatamente. Camila Binotto, gente, que mulher que é aquela. Ela Foi extremamente solícita no primeiro momento, ela foi uma convidada e falou assim, eu tô pronta, gente, tô aí com vocês, quero ser parceira.
Tem parceiros que você também já conseguiu para nós, né, Magda? Lá no. Salgados da Vovó, Isso. Marcenaria São Pedro, São né? parceiros aí também parceiros para essa nossos. terceira edição do nosso Isso. evento, né? E tem mais parceiros também que estão vindo aí, né? Estão vindo. A Amy também tem algum parceiro, ou a Diana? A Diana tem parceiros. Suporte e o pessoal da arte Isso, também, a gente né? tem o pessoal da Suporte Construções, né? Apoiando a gente. E eu tenho a Jéssica, lá da Fofurinha. Tá como parceiro, né? Nos nossos adesivos que a gente vai utilizar A nessa nossa parte parte de gráfica. comercialização. Isso, essa Isso. parte de comunicação visual também tá. E tem a Bianca Sena também, A né? Bianca Sena, gente. A Bianca Sena veio com essas Que xícaras fez aí. aquele Mostra aí, maravilhoso. meninos. Gente, Vou mostrar são essas xícaras. Lindas. Olha isso, tintim. Nosso brinde é com Ó, café. Meninas, a Bianca Sena também foi uma querida que vai estar lá junto com a gente no nosso café, compartilha. Ela, quando eu liguei para ela, eu falei assim, Bianca, a gente queria uma xícara. Quem sabe a gente não sorteia uma xícara aí? Hein? Ó, pode Pois ser, é, né? tá. E aí, você quer ganhar uma xícara do Café Compartilha? Deixa aí nos comentários para nós. Vamos fazer um sorteio? Vamos. Vamos. Fazer. Ah, queria tanto presentear essas nossas parceiras, 200 mulheres no nosso grupo, vai ser incrível. Eu acho que a gente pode lançar um compartilha, comenta e a gente sorteia entre Boa esses ideia. comentários, Boa não é? ideia, hein, Paty? Boa ideia. Mas, Paty, você sabe que eu sou chorona, né? É. Conta só uma atração. Só. Então tá bom, vou contar só quem vai estar conosco conduzindo a música durante a adoração, que é o pessoal do Brisa Leve. Se preparem, brisa leve. É isso aí. Que delícia. Você não vai contar mais nada, não. Não, hoje é só esse. Sim. Vai ficar no Confesso suspense. que eu tentei, gente. Mas não percam, né? Nós vamos ter um momento de acolhida, nós vamos ter uma dinâmica, vamos ter partilhas, vamos ter uma pregação, e em seguida nós vamos ter adoração e depois a bênção final. Então, assim, vai ser maravilhoso. Não E vamos ter o percam. café, né? Claro, O café. claro, Compartilha. Gente, é um café Vamos de ter um verdade, momento viu, de gente? verdade. A gente vai lá tomar café, vai comer. Nós vamos sentar, vamos comer, vamos trocar ideias. Meninas, quero lembrar aqui de um parceiro muito especial que vai estar com a gente nesse próximo Nossa, café. Pode Meu falar. Deus! Mário do Gran Hall, Formato Decorações. Formato Mário, Decorações. você é um querido, maravilhoso. Todo mundo conhece ele, sabe do bom gosto, né? Deus tem que retribuir ele muito. Tem a parceira das louças, né, Paty, também, que Ela tá nem quis, ajudando. ela nem quis que a gente divulgasse, mas ela vai Mas nos merece assistir, ela vai nos divulgação. assistir e ela é uma fofa, ela foi tocada pelo Espírito Santo e ela vai nos emprestar as louças necessárias. E eu falei, me dá o nome da sua empresa. Não, não quero. Então a gente Então, respeita, a gente só mas agradece. a gente só Deixa aqui agradece. nosso muito agradecimento bem, ela sabe. para você que sabe quem é. E Estamos em oração por você. exatamente. E certeza. deixamos aqui Todos mais uma vez aberto, né? Quem quiser apoiar esse nosso movimento, seja com Prestação de serviço, alguma né? prestação de serviço, seja de forma Brindes. financeira, brindes, mas a gente está aberto aí a essas parcerias, porque todo mundo que colabora com um movimento desse está colaborando com a evangelização. O evangelho de hoje disse, né? Orai para que o Senhor envie Operários para a Messe. Então, estamos aqui orando, Senhor, traga mais operários para a Messe. E se você se sente tocado, vem participar. Será porque muito estamos bem-vindo, disponíveis. muito bem-vindo. Aqui nós dividimos o nosso grupo em algumas funções, né, Paty? Conta para nós como que ficou aí essa divisão. Porque nós temos aí intercessoras, nós temos nossa secretária. Como que estamos aí? Nós temos aquelas que ficam por conta dos patrocínios, mas na verdade todas abraçaram a causa dos patrocínios, né? Foi todas. Aqui uma completa a outra, né? Que faz a diferença. Isso que faz a diferença. Então a gente lista as atividades, as tarefas e a gente deixa bem à vontade para aquela que se identifica com aquela tarefa, né? Às vezes na tarefa lá tem algumas que estão
Como é que é? Os meninos Sem sem pai, pai, nem sem mãe. mãe. Gente, essa Patrícia é engraçada demais. Então, as tarefas Aqui sem na pai, sem tabelinha mãe. tem tarefa sem pai nem mãe. Aí vamos Quem ver quer qual que é a vai mãe. adotar? Vamos ver. Aí sempre aparece uma mãe que quer adotar aquele filho ali. Louvado seja Deus. E assim nós estamos praticamente com o evento fechado, né? Só concluir agora as inscrições. Vai dar briga, porque não cabe todas, como é que nós vamos fazer? Ai, meu coração, gente, eu queria tanto colocar mais inscrições. Eu tenho certeza que nós temos muitos nomes. Tem muitas pessoas que colocaram aí uma lista de espera já desde o nosso segundo café. Então, elas foram priorizadas, Sim, né? A sim. gente já fez as delas primeiro. Agora, com 70%, sobrou muito pouquinho. Tem pouquinha vaga agora. Pouca vaga. Mas isso quer dizer que nosso coração tá cheio para receber você, que você vai ser recebido com muito carinho, com muito cuidado. Com certeza. Né? Estimula para o próximo, né? Que aí... Venha viver E- algo que você nunca viveu. Exatamente. E sigam as redes sociais, né, do Café Compartilha. Isso. Nós temos esse canal do YouTube, o Café Compartilha. Temos o nosso Instagram, Café Compartilha, e o grupo de WhatsApp. Então, por todos esses canais é que são divulgadas todas as nossas mídias, vagas, patrocinadores. Então, estejam lá conosco, porque diariamente temos o Evangelho. E agora, com esse canal aqui do YouTube, nós traremos mais informações e mais testemunhos e partilhas para estarmos todos conectados aí à palavra de Deus. O máximo Esse primeiro possível. café foi só para contar um pouquinho da nossa história, tem muito mais por trás, né? A gente encontra você no próximo café. Fique com a gente. Vá até a nossa rede social, né, a Fabiana, como todo mundo falou. Essa rede social, você vai acompanhar detalhes do nosso próximo café. A gente vai colocar aqui para vocês quem é que vai estar junto com a gente, nossos parceiros. Venha ser um parceiro também. Encontre você. Queremos agradecer de coração aos apoiadores desse episódio: Bianca Personalizados, Casarão Ateliê das Flores, Café Binotto. Deus abençoe a todos.